A Editora Áudio traz para você o melhor curso em áudio do país. O conteúdo programático deste curso atende à maioria dos concursos e exames. Direito Previdenciário. Este curso é indicado para concursos e exames. Contribui também para o esclarecimento das relações do sistema previdenciário. Traz vários conceitos de extrema utilidade para a compreensão do direito previdenciário. Aborda de forma clara e precisa os pontos mais importantes da matéria, inclusive as importantes mudanças que atingiram o direito previdenciário nos últimos anos, sendo as mais recentes a criação da Secretaria da Receita Federal do Brasil, o Simples Nacional, a Time Mania, dentre outras. Direito Previdenciário. A ideia de criar um fundo, através de descontos na remuneração dos trabalhadores para dar sobrevivência aos trabalhadores incapacitados, nasceu na Alemanha, foi criada pelo presidente Bismarck. No Brasil, surgiu pela primeira vez a Previdência Social através da Lei Eloy Chaves, deputado paulista, em 24 de janeiro de 1923, que instituiu os benefícios para os ferroviários. Na década de 30, o sistema previdenciário deixou de ser estruturado por empresas, passando para as categorias profissionais. Assim foram criados IAPM, Instituto de Aposentadorias e Pensões dos Marítimos, IAPI, para a Indústria, IAPC, para o Comércio, IAPTEC, para empregados de transportes e cargas e outros institutos. A expressão Previdência Social surgiu em 1946 com a sistematização constitucional da matéria previdenciária. Em 1977, com o objetivo de reorganizar e integrar as atividades da Previdência Social, assistência médica, assistência social e a gestão administrativa, foi instituído o SIMPAS, Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social, composto pelos seguintes órgãos: INPS, Instituto Nacional da Previdência Social, responsável pela concessão e manutenção de benefícios previdenciários. IAPAS, Instituto de Administração Financeira da Previdência Social, com competência para arrecadar, fiscalizar e cobrar as contribuições devidas à Previdência e Assistência Social. INAMPES, Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social. LBA, Fundação Legião Brasileira de Assistência Social à População Carente. FUNABEM, Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor. Dataprev, Empresa de Processamento de Dados da Previdência Social. A Constituição de 1988 utilizou o termo Seguridade Social para referir-se à previdência, assistência e à saúde pública. Então, Seguridade Social é o conjunto de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. Em 1990, nasceu o INSS, Instituto Nacional do Seguro Social, resultado de uma fusão do IAPAS, Instituto de Administração da Previdência e Assistência Social, com o INPS, Instituto Nacional da Previdência Social. Surgiram, então, as duas principais leis previdenciárias que se encontram em vigor até hoje, embora tenha sofrido algumas modificações. A Lei número 8.212 de 1991, que disciplina a arrecadação. A Lei número 8.213 de 1991, que trata dos benefícios. Estas leis foram regulamentadas, respectivamente, pelos Decretos 357 de 1991,
e 356 de 1991 e, em seguida, pelos decretos 2172 de 1997 e 2173 de 1997 e, posteriormente, unificadas pelo Decreto 3048 de 1999. O Decreto 3048 de 1999, que unificou as referidas leis, trata dos benefícios do artigo 1º até o artigo 193 e do artigo 194 em diante, trata do custeio. Em 1993 foi extinto o INAMPES. O Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, é autarquia federal, administra serviço essencial do Estado, que é o Seguro Social. Previsto pelos artigos 194 e seguintes da Constituição Federal, é um conjunto integrado de ações de iniciativa e responsabilidade do poder público e sociedade civil. Vejamos o que diz o texto constitucional. Artigo 194. A Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. Parágrafo único. Compete ao poder público, nos termos da lei, organizar a Seguridade Social com base nos seguintes objetivos. Inciso 1º. Universalidade da cobertura e do atendimento. Inciso 2º. Uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais. Inciso 3º. Seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços. Inciso 4º. Irredutibilidade do valor dos benefícios. Inciso 5º. Equidade na forma de participação no custeio. Inciso 6º. Diversidade da base de financiamento. Inciso 7º. Caráter democrático e descentralizado da administração, mediante gestão quadripartite com participações dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do governo nos órgãos colegiados. O governo é obrigado a separar uma verba para esse fim e a sociedade civil dá sua contribuição através de: primeiro, porcentagem sobre receita de concurso de prognóstico, jogos de loteria. Segundo, empregadores incidentes sobre a folha de salário, faturamento ou lucro. Terceiro, contribuições dos trabalhadores. O INSS abrange, portanto, 3 elementos que são as áreas de saúde pública, assistência social, previdência social. Para a saúde e assistência social, não é necessário contribuir. Já para receber os benefícios da Previdência, a contribuição é obrigatória. A Previdência é organizada sob a forma de regime geral, contributivo e de filiação obrigatória. O regime geral da Previdência Social tem por finalidade garantir meios de subsistência aos beneficiários pelos seguintes motivos: em razão de incapacidade para o trabalho, em razão de idade avançada, homens com 65 anos e mulheres com 60 anos, em razão de tempo de contribuição, homens 30 anos e mulheres 25 anos, em razão da morte ou prisão do segurado, em razão do desemprego involuntário. O seguro social é recolhido obrigatoriamente por lei, cria relação obrigatória quando a atividade é remunerada. O servidor público e o militar têm regime próprio. Cada pessoa política estabelece seu regime. Quando não o faz, cai no regime geral de previdência social, RGPS. Para os contribuintes do RGPS, a lei abre a possibilidade de criação de novo regime complementar, porém ainda não regulamentado por lei. A Previdência Social é um seguro para todos. É só contribuir para a Previdência Social e o segurado tem direito aos benefícios oferecidos pela instituição por meio do INSS, Instituto Nacional do Seguro Social. A única coisa que muda são as categorias da contribuição. Assim,
quem trabalha com carteira assinada automaticamente está afiliado à Previdência Social. Autônomos em geral e os que prestam serviços temporários podem se inscrever e pagar como contribuinte individual. E aqueles que não têm renda própria, como estudantes, donas de casa e desempregados, podem ser segurados e pagar como contribuinte facultativo. Princípios constitucionais. Os princípios que regem a Seguridade Social podem ser divididos em gerais e específicos. Princípios gerais são princípios básicos contidos em muitas legislações, mas que também orientam a Seguridade Social. O princípio da segurança jurídica é previsto em nossa Constituição. Ele garante o Estado de Direito, é o mais importante de todos, traz a seguinte redação: a lei não prejudicará o direito adquirido, ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Além desse princípio, há que se considerar o princípio da legalidade, por se tratar de direito público. É legalidade restrita, cujo fundamento é a fiel obediência à lei. Só o que a lei expressamente autorizar pode ser feito. O princípio da isonomia determina ao Estado tratamento igualitário aos segurados, dependentes e demais pessoas que, a qualquer título, se relacione com a Seguridade Social. Princípios específicos. São princípios próprios da Seguridade Social. Disposto no artigo 203 da Constituição Federal, o princípio da solidariedade permite que a assistência social seja prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à Seguridade Social. Mas há outros princípios arrolados nos artigos 194 e 195 da Constituição Federal. Universalidade da cobertura e do atendimento. Uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais. Seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços. Irredutibilidade do valor dos benefícios. Equidade na forma de participação no custeio. Diversidade na base de financiamento. Caráter democrático e descentralizado da gestão previdenciária. Pré-existência de custeio em relação ao benefício ou serviço. Vejamos cada um desses princípios. Primeiro, princípio da universalidade da cobertura e do atendimento. A Seguridade Social busca proteger todos os residentes no país no leque mais amplo possível de contingência que possam afligi-los, como doença, invalidez, idade avançada, morte, etc. Em tese, todas as pessoas têm direito a acesso à saúde e à previdência social. Até mesmo o indigente que não tenha carteira de trabalho ou identidade tem o direito de ser atendido em hospital público. Segundo, uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços à população urbanas e rurais. A Constituição determinou e a Lei 8.213 de 1991 consagrou a equidade de tratamento para os trabalhadores urbanos e rurais. Registre-se que este princípio é extensivo aos trabalhadores da pesca e do garimpo. Assim, o boia-fria, o garimpeiro e o pescador têm os mesmos direitos do trabalhador urbano em relação ao atendimento e aos benefícios. Terceiro, seletividade e distributividade na prestação de benefícios e serviços. A seletividade pode ser entendida como capacidade de discriminar o que é desejável e o que é indesejável na prestação de benefícios e serviços. Seria a busca de um serviço público seleto de alta qualidade, porém não há definição deste termo na lei.
A distributividade traz a ideia de que os serviços prestados sejam distribuídos adequadamente de forma a que o cidadão a ele tenha acesso. Quarto, irredutibilidade do valor do benefício. A Constituição assegura, através do artigo 201, parágrafo 4º, o reajustamento dos benefícios para prestar-lhes em caráter permanente o valor real, conforme critérios definidos em lei. Também o parágrafo 3º do mesmo artigo determina que todos os salários de contribuição considerados para o cálculo dos benefícios sejam devidamente atualizados na forma da lei. Quinto, equidade na forma de participação do custeio. Pela equidade, busca-se o que é justo, razoável. Significa que, muito embora todos devam participar na manutenção da Seguridade Social, não necessariamente far-se-á isto pela aplicação de um mesmo percentual de desconto na base de cálculo. Daí a existência de 4 alíquotas diferenciadas para o cálculo da contribuição do segurado empregado, conforme a faixa salarial do mesmo, com as seguintes porcentagens: 7,65%, 8,65%, 9% ou 11%. Como as empresas têm melhor capacidade econômica que os trabalhadores, devem suportar alíquotas maiores para o custeio do sistema. Sexto, diversidade na base de financiamento. De acordo com a Constituição, os empregados, as empresas e as entidades a elas equiparadas recolhem contribuições sobre a folha de salários de seus empregados, os rendimentos pagos às pessoas físicas que lhes prestem serviços, mesmo sem vínculo empregatício, o autônomo, por exemplo, a receita ou o faturamento. Parte da renda proveniente dos concursos de prognósticos, ou seja, loterias, sorteios, etc., também deverá ser destinada à Seguridade. Os trabalhadores contribuem com um percentual calculado sobre o que ganham. A União cobrirá eventuais insuficiências financeiras do sistema, concorrendo também com grande parte do financiamento da Seguridade Social. Há autorizações constitucionais para a instituição, por lei complementar, de novas fontes de custeio, desde que tenham fato gerador diverso dos já existentes e não sejam cumulativas. Sétimo, caráter democrático e descentralização da gestão previdenciária. A Constituição prevê gestão quadripartite para a Seguridade Social, com a participação de trabalhadores, empregadores, aposentados e representantes do governo nos órgãos colegiados que deliberam a respeito das questões previdenciárias. Oitavo, pré-existência do custeio. Nenhum benefício ou serviço da Seguridade Social poderá ser criado, majorado ou estendido sem correspondente fonte de custeio total. Trata-se de regra básica que busca impedir a criação de benefícios e serviços ilusórios. A legislação previdenciária trata, de um lado, dos benefícios a serem concedidos, sua extensão, condições e etc., e, de outro lado, de que forma serão custeados estes benefícios. Fontes do direito previdenciário. A Constituição Federal é a principal fonte do direito previdenciário, tratando o assunto nos artigos 201 e 202 como uma das parcelas da Seguridade Social. Além da Constituição Federal, temos também as disposições legais em geral, isto é, as leis complementares, as leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias e resoluções, incluindo-se ainda os tratados e convenções internacionais.
As leis 8.212 de 1991 e 8.213 de 1991 disciplinam respectivamente o custeio do sistema previdenciário e os benefícios por ele prestados. Afora as leis, também são importantes fontes do direito em geral, as jurisprudências, a analogia, os princípios gerais do direito, os usos e costumes e o direito comparado. Autonomia do direito de seguridade social. Há quem entenda que o direito da seguridade social está contido no direito do trabalho. Porém, a maioria dos doutrinadores reconhece a autonomia da Previdência Social em relação ao direito do trabalho. A Constituição de 1988 veio a confirmar esta posição ao estatuir um capítulo próprio para a Seguridade Social, capítulo 2º, incluído no título 8º da Ordem Social, no qual constam várias disposições sobre Seguridade Social, abrangendo a Previdência Social, Assistência Social e Saúde, artigos 194 a 204, tornando-o totalmente desvinculado do direito do trabalho, que teve suas determinações incluídas no capítulo 2º dos Direitos Sociais, do título 2º dos Direitos e Garantias Fundamentais, no artigo 7º. Aplicação da norma previdenciária. Aplicar a norma é fazê-la incidir sobre um fato de forma a discipliná-lo. Integrar a norma significa inseri-la no ordenamento vigente de forma a torná-la integrante no sistema normativo. Interpretar a norma é compreendê-la, determinando com exatidão seu verdadeiro sentido. No que tange ao custeio da Previdência Social, a norma previdenciária há de ser aplicada, interpretada e integrada consoante a legislação tributária. Já no que concerne à concessão de benefícios por ser de natureza assistencial, sua aplicação, interpretação e integração segue a velha máxima. A dúvida favorece o réu, isto é, na dúvida se resolverá sempre em favor dos beneficiários. A questão da vigência de uma norma implica em saber se ela tem ou não validade, se ela é ou não aplicável. É a Lei de Introdução ao Código Civil que estabelece as regras de vigência das leis em geral. A lei começa a vigorar em todo o país 45 dias após sua publicação, salvo se a lei estabelecer sua própria vigência, isto é, trazer em seu texto a data do início de sua vigência. Vejamos a eficácia da norma jurídica em relação ao tempo e ao espaço. A eficácia no tempo refere-se ao tempo em que a lei entra em vigor. Alguns dispositivos, tanto do plano de custeio como do de benefícios, necessitam ser complementados pelo regulamento e só a partir da existência deste terão plena eficácia. A eficácia no espaço refere-se ao território em que vai ser aplicada a norma. A Lei de Seguridade Social se aplica em todo o território nacional, tanto para os nacionais como para os estrangeiros nele residentes. Hierarquia entre as normas previdenciárias. As leis seguem uma hierarquia. Isto quer dizer que umas são mais abrangentes que outras. Assim, uma lei ordinária não pode ser incompatível com a Constituição, a lei maior do país. A hierarquia existe quando a validade de uma norma depender de outra, ou seja, quando regula sua forma de criação. Abaixo da Constituição encontram-se os demais preceitos legais: leis complementares, leis ordinárias, decretos-leis, medidas provisórias, leis delegadas, decretos legislativos e resoluções. Os decretos são hierarquicamente inferiores às primeiras normas. São emitidos pelo Poder Executivo. Em seguida, temos as normas internas da administração, como portarias, circulares, ordens de serviço, etc., que são hierarquicamente inferiores aos decretos. Orientação dos tribunais superiores.
A súmula retrata a interpretação dada pelo tribunal sobre o tema. Após debater e julgar inúmeras vezes da mesma forma, quando a questão é novamente trazida à corte, os debates são evitados, pois a súmula representa longa e exaustiva discussão que não precisa ser repetida. Veja algumas orientações dos tribunais superiores sobre o custeio e benefícios da Previdência. Súmula 93. A contribuição previdenciária da empresa por serviços prestados pelo trabalhador autônomo passou a ser devida a partir da vigência do Decreto-Lei nº 959, de 13 de outubro de 1969. Súmula 144. Para que faça jus à isenção da cota patronal relativa às contribuições previdenciárias, é indispensável comprove a entidade filantrópica ter sido declarada de utilidade pública por decreto federal. Para melhor compreensão da aula, vejamos algumas definições básicas fornecidas pela Previdência Social sobre o regime geral. Empregado. Nesta categoria estão trabalhadores com carteira assinada, trabalhadores temporários, diretores empregados, quem tem mandato eletivo, quem presta serviço a órgãos públicos como ministros e secretários e cargos em comissão em geral, quem trabalha em empresas nacionais instaladas no exterior, multinacionais que funcionam no Brasil, organismos internacionais e missões diplomáticas instaladas no país. Não estão nesta categoria os empregados vinculados a regimes próprios, como os servidores públicos. Empregado doméstico. Trabalhador que presta serviço na casa de outra pessoa ou família, desde que essa atividade não tenha fins lucrativos para o empregador. São empregados domésticos, governanta, enfermeiro, jardineiro, motorista, caseiro, doméstica e outros. Trabalhador avulso. Trabalhador que presta serviço a várias empresas, mas é contratado por sindicatos e órgãos gestores de mão de obra. Nesta categoria estão os trabalhadores em portos: estivador, carregador, amarrador de embarcações, quem faz limpeza e conservação de embarcações e vigia. Na indústria de extração de sal e no ensacamento de cacau e café, também há trabalhador avulso. Contribuinte individual. Nesta categoria estão as pessoas que trabalham por conta própria, autônomos, e os trabalhadores que prestam serviços de natureza eventual a empresas sem vínculo empregatício. São considerados contribuintes individuais, entre outros, os sacerdotes, os diretores que recebem remuneração decorrente de atividade em empresa urbana ou rural, os síndicos remunerados, os motoristas de táxi, os vendedores ambulantes, as diaristas, os pintores, os eletricistas, os associados de cooperativas de trabalho e outros. Segurado especial. São os trabalhadores rurais que produzem em regime de economia familiar sem utilização de mão de obra assalariada. Estão incluídos nesta categoria cônjuges, companheiros e filhos maiores de 16 anos que trabalham com a família em atividade rural. Também são considerados segurados especiais o pescador artesanal e o índio que exerce atividade rural e seus familiares. Segurado facultativo. Nesta categoria estão todas as pessoas com mais de 16 anos que não têm renda própria, mas decidem contribuir para a Previdência Social. Por exemplo, donas de casa, estudantes, síndicos de condomínio não remunerados, desempregados, presidiários não remunerados e estudantes bolsistas. Dependentes. São 3 classes. Primeira, cônjuge, companheiro e filhos menores de 21 anos não emancipados ou inválidos.
Segunda, pais. Terceira, irmãos menores de 21 anos não emancipados ou inválidos. Enteados ou menores de 21 anos que estejam sob tutela do segurado possuem os mesmos direitos dos filhos, desde que não possuam bens para garantir seu sustento e sua educação. A dependência econômica de cônjuges, companheiros e filhos é presumida. Nos demais casos, deve ser comprovada por documentos, como declaração do imposto de renda. Para ser considerado companheiro, é preciso comprovar união estável com segurado. Ação civil pública determina que companheiro homossexual de segurado terá direito à pensão por morte e auxílio reclusão. Havendo dependentes de uma classe, os integrantes da classe seguinte perdem o direito ao benefício. Carência. É o tempo mínimo de contribuição que o trabalhador precisa comprovar para ter direito a um benefício previdenciário. Varia de acordo com o benefício solicitado. Segurado. Segurado é a pessoa física contribuinte. Pessoa jurídica não é beneficiária do sistema, porém, a pessoa jurídica será contribuinte, pois a lei determina que deverá pagar certa contribuição à Seguridade Social. Assim, segurados são as pessoas físicas que exerceram ou não atividade, remunerada ou não, efetiva ou eventual, com ou sem vínculo empregatício. A atividade exercida pode ser tanto efetiva, diária, como trabalhador empregado ou ocasional. Na definição também está incluso o desempregado na condição de segurado, pois este poderá filiar-se ao sistema e pagar contribuições, mesmo sem estar exercendo qualquer atividade. Enquadra-se, portanto, entre os que exerceram atividade, mas atualmente não a estão exercendo, assim como o estudante que nunca trabalhou, não exercendo qualquer atividade. Temos as seguintes categorias de segurados. A. Segurados obrigatórios. Empregado, empregado doméstico, trabalhador avulso. B. Segurados obrigatórios individuais. Autônomos, empresários. C. Segurados obrigatórios especiais. Produtor rural. D. Segurados facultativos. Dona de casa ou estudante. O servidor civil ou militar da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos municípios, assim como das respectivas autarquias e fundações, é excluído do regime geral da Previdência Social. Caso venham a exercer, concomitantemente, uma ou mais atividades abrangidas pelo regime geral de Previdência Social, tornar-se-ão segurados obrigatórios em relação a essas atividades. Também o aposentado pelo regime geral da Previdência Social que estiver exercendo ou voltar a exercer atividade abrangida por este regime é segurado obrigatório em relação a essa atividade, ficando sujeito às contribuições previstas na Lei número 8.212, para fins de custeio da Seguridade Social. Filiação e inscrição. Filiação é o vínculo que se estabelece entre pessoas que contribuem para a Previdência Social e do qual decorrem direitos e obrigações. Somente pessoa física é capaz de filiar-se. A filiação se dá no momento em que o segurado passa a integrar como beneficiário do sistema de previdência. Não se confunde com inscrição, que é o ato de natureza administrativa pelo qual se opera o registro do segurado no âmbito interno do INSS. A filiação pode ser obrigatória ou facultativa. Será obrigatória nos casos de empregado, o empregado doméstico, o empresário, o trabalhador autônomo, o equiparado a autônomo,
o trabalhador avulso e o segurado especial. O imediato ingresso no sistema previdenciário independe da vontade do segurado. O empregado não precisa se inscrever, pois ao ser registrado na empresa, já está automaticamente filiado ao sistema. A anotação de dado pessoal deve ser feita na carteira profissional ou na carteira de Trabalho e Previdência Social à vista do documento comprobatório do fato. As empresas registradas na Junta Comercial são automaticamente matriculadas no INSS. Porém, empresas não registradas na Junta Comercial, como acontece com as sociedades civis que são inscritas nos cartórios de registro da pessoa jurídica, é obrigatória a inscrição no INSS. Na filiação facultativa, é opcional para a pessoa manter-se ou não no sistema previdenciário, dependendo exclusivamente da sua vontade, como ocorre com o estudante, por exemplo. A lei assim dispõe sobre a matéria. Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991. Artigo 17. O regulamento disciplinará a forma de inscrição do segurado e dos dependentes. Parágrafo 1º. Incumbe ao dependente promover a sua inscrição quando do requerimento do benefício a que estiver habilitado. Parágrafo 2º. O cancelamento da inscrição do cônjuge se processa em face de separação judicial ou divórcio, sem direitos a alimentos, certidão de anulação de casamento, certidão de óbito ou sentença judicial, transitada em julgado. Parágrafo 3º. Revogado pela Lei nº 11.718, de 2008. Parágrafo 4º. A inscrição do segurado especial será feita de forma a vinculá-lo ao seu respectivo grupo familiar e conterá, além das informações pessoais, a identificação da propriedade em que desenvolve a atividade e a que título, se nela reside ou o município onde reside, e quando for o caso, a identificação e inscrição da pessoa responsável pela unidade familiar. Parágrafo 5º. O segurado especial integrante de grupo familiar, que não seja proprietário ou dono do imóvel rural em que desenvolve sua atividade, deverá informar, no ato da inscrição, conforme o caso, o nome do parceiro ou meeiro outorgante, arrendador, comodante ou assemelhado. Parágrafo 6º. Simultaneamente com a inscrição do segurado especial, será atribuído ao grupo familiar número de cadastro específico do INSS, CEI, para fins de recolhimento das contribuições previdenciárias. Vejamos o que dispõe o Regulamento da Previdência Social, Decreto 3048 de 1999. Artigo 18. Considera-se inscrição de segurado para os efeitos da Previdência Social o ato pelo qual o segurado é cadastrado no Regime Geral de Previdência Social, mediante comprovação dos dados pessoais e de outros elementos necessários e úteis à sua caracterização, observado o disposto no artigo 330 e seu parágrafo único, na seguinte forma. Inciso 1º. O empregado e trabalhador avulso, pelo preenchimento dos documentos que os habilitem ao exercício da atividade, formalizado pelo contrato de trabalho, no caso de empregado, observado o disposto no parágrafo 2º do artigo 20, e pelo cadastramento e registro no sindicato ou órgão gestor de mão de obra, no caso de trabalhador avulso. Inciso 2º. Empregado doméstico, pela apresentação de documento que comprove a existência de contrato de trabalho. Inciso 3º. Contribuinte individual, pela apresentação de documento que caracterize a sua condição ou exercício de atividade profissional, liberal ou não. Inciso 4º. Segurado especial, pela apresentação de documento que comprove o exercício de atividade rural. Inciso 5º. Facultativo, pela apresentação de documento de identidade e declaração expressa de que não exerce atividade que o enquadre na categoria de segurado obrigatório. Parágrafo 1º.
A inscrição do segurado de que trata o inciso 1º será efetuada diretamente na empresa, sindicato ou órgão gestor de mão de obra e a dos demais, no Instituto Nacional do Seguro Social. Parágrafo 2º. A inscrição do segurado em qualquer categoria mencionada nesse artigo exige a idade mínima de 16 anos. Parágrafo 3º. Todo aquele que exercer, concomitantemente, mais de uma atividade remunerada sujeita ao regime geral de previdência social, será obrigatoriamente inscrito em relação a cada uma delas. Parágrafo 4º. Revogado. Parágrafo 5º. Presentes os pressupostos da filiação, admite-se a inscrição post-mortem do segurado especial. Parágrafo 6º. A comprovação dos dados pessoais e de outros elementos necessários e úteis à caracterização do segurado poderá ser exigida quando da concessão do benefício. Parágrafo 7º. A inscrição do segurado especial será feita de forma a vinculá-lo ao seu respectivo grupo familiar e conterá, além das informações pessoais, a identificação da forma do exercício da atividade, se individual ou em regime de economia familiar, da condição no grupo familiar, se titular ou componente, do tipo de ocupação do titular de acordo com tabela do Código Brasileiro de Ocupações, da forma de ocupação do titular vinculando-o à propriedade ou embarcação em que trabalha, da propriedade em que desenvolve a atividade, se nela reside ou o município onde reside, e quando for o caso, a identificação e inscrição da pessoa responsável pelo grupo familiar. Parágrafo 8º. O segurado especial integrante de grupo familiar, que não seja proprietário do imóvel rural ou da embarcação em que desenvolve sua atividade, deve informar, no ato da inscrição conforme o caso, o nome e o CPF do parceiro ou meeiro outorgante, arrendador, comodante ou assemelhado. Artigo 19. Os dados constantes do Cadastro Nacional de Informações Sociais, CNIS, relativos a vínculos, remunerações e contribuições, valem como prova de filiação à Previdência Social, tempo de contribuição e salários de contribuição. Parágrafo 1º. O segurado poderá solicitar, a qualquer momento, a inclusão, exclusão ou retificação das informações constantes do CNIS, com a apresentação de documentos comprobatórios dos dados divergentes, conforme critérios definidos pelo INSS, independentemente de requerimento de benefício, exceto na hipótese do artigo 142. Parágrafo 2º. Informações inseridas extemporaneamente no CNIS, independentemente de serem inéditas ou retificadoras de dados anteriormente informados, somente serão aceitas se corroboradas por documentos que comprovem a sua regularidade. Parágrafo 3º. Respeitadas as definições vigentes sobre a procedência e origem das informações, considera-se extemporânea a inserção de dados. Inciso 1º. Sempre que decorrentes de documento apresentado após o transcurso de até 120 dias do prazo estabelecido pela legislação, cabendo ao INSS dispor sobre a redução desse prazo. Inciso 2º. Relativos a remunerações, sempre que decorrentes de documento apresentado. Alínea A. Após o último dia do 5º mês subsequente ao mês da data de prestação de serviço pelo segurado, quando se tratar de dados informados por meio da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social, GFIP. Alínea B. Após o último dia do exercício seguinte ao que se referem as informações, quando se tratar de dados informados por meio da Relação Anual de Informações Sociais, RAIS. Inciso 3º. Relativos a contribuições, sempre que o recolhimento tiver sido feito sem observância do estabelecido em lei. Parágrafo 4º. A extemporaneidade de que trata o inciso 1º do parágrafo 3º será relevada após 1 ano da data do documento que tiver gerado a informação. Será relevada após 1 ano da data do documento que tiver gerado a informação,
desde que, cumulativamente. Inciso 1º. O atraso na apresentação do documento não tenha excedido o prazo de que trata a linha A do inciso 2º do parágrafo 3º. Inciso 2º. Revogado. Inciso 3º. O segurado não tenha se valido da alteração para obter benefício, cuja carência mínima seja de até 12 contribuições mensais. Parágrafo 5º. Não constando do CNIS informações sobre contribuições ou remunerações, ou havendo dúvida sobre a regularidade do vínculo, motivada por divergências ou insuficiências de dados relativos ao empregador, ao segurado, à natureza do vínculo ou à procedência da informação, esse período respectivo somente será confirmado mediante a apresentação pelo segurado da documentação comprobatória solicitada pelo INSS. Parágrafo 6º. O INSS poderá definir critérios para a apuração das informações constantes na GFIP que ainda não tiver sido processada, bem como para a aceitação de informações relativas a situações cuja regularidade depende de atendimento de critério estabelecido em lei. Parágrafo 7º. Para os fins de que trata os parágrafos 2º ao 6º, o INSS e a DataPrev adotarão as providências necessárias para que as informações constantes do CNIS, sujeitas à comprovação, sejam identificadas e destacadas dos demais registros. Artigo 19-A. Para fins de benefícios de que trata este regulamento, os períodos de vínculos que corresponderem a serviços prestados na condição de servidor estatutário somente serão considerados mediante apresentação de certidão de tempo de contribuição fornecida pelo órgão público competente, salvo se o órgão de vinculação do servidor não tiver instituído regime próprio de previdência social. Artigo 19-B. A comprovação de vínculos e remunerações de que trata o artigo 62 poderá ser utilizada para suprir omissão do empregador, para corroborar informação inserida ou retificada extemporaneamente, ou para subsidiar a avaliação dos dados do CNIS. Artigo 20. Filiação é o vínculo que se estabelece entre pessoas que contribuem para a Previdência Social e esta, do qual decorrem direitos e obrigações. Parágrafo 1º. A filiação à Previdência Social decorre automaticamente do exercício de atividade remunerada para os segurados obrigatórios, observado o disposto no parágrafo 2º, e da inscrição formalizada com o pagamento da primeira contribuição para o segurado facultativo. Parágrafo 2º. A filiação do trabalhador rural contratado por produtor rural, pessoa física, por prazo de até 2 meses, dentro do período de 1 ano, para o exercício de atividade de natureza temporária, decorre automaticamente de sua inclusão na GFIP, mediante identificação específica. Artigo 21. Para fins do disposto nesta seção, a anotação de dado pessoal deve ser feita na carteira profissional e/ou na carteira de trabalho e previdência social, à vista do documento comprobatório do fato. Do dependente. Artigo 22. A inscrição do dependente do segurado será promovida quando do requerimento do benefício a que tiver direito, mediante a apresentação dos seguintes documentos. Inciso 1º. Para os dependentes preferenciais. A linha A. Cônjuge e filhos. Certidões de casamento e de nascimento. A linha B. Companheira ou companheiro. Documento de identidade e certidão de casamento com averbação da separação judicial ou divórcio, quando um dos companheiros ou ambos já tiverem sido casados, ou de óbito, se for o caso. A linha C. Equiparado a filho, certidão judicial de tutela e, em se tratando de enteado, certidão de casamento do segurado e de nascimento do dependente, observado o disposto no parágrafo 3º do artigo 16. Inciso 2º. Pais. Certidão de nascimento do segurado e documentos de identidade dos mesmos. Inciso 3º.
irmão, certidão de nascimento. Parágrafo 1º. Revogado. Parágrafo 2º. Revogado. Parágrafo 3º. Para comprovação do vínculo e da dependência econômica, conforme o caso, devem ser apresentados no mínimo 3 dos seguintes documentos. Inciso 1º. Certidão de nascimento de filho havido em comum. Inciso 2º. Certidão de casamento religioso. Inciso 3º. Declaração do imposto de renda do segurado, em que conste o interessado como seu dependente. Inciso 4º. Disposições testamentárias. Inciso 5º. Revogado. Inciso 6º. Declaração especial feita perante tabelião. Inciso 7º. Prova de mesmo domicílio. Inciso 8º. Prova de encargos domésticos evidentes e existência de sociedade ou comunhão nos atos da vida civil. Inciso 9º. Procuração ou fiança reciprocamente outorgada. Inciso 10. Conta bancária conjunta. Inciso 11. Registro em associação de qualquer natureza, onde conste o interessado como dependente do segurado. Inciso 12. Anotação constante de ficha ou livro de registro de empregados. Inciso 13. Apólice de seguro, da qual conste o segurado como instituidor do seguro e a pessoa interessada como sua beneficiária. Inciso 14. Ficha de tratamento em instituição de assistência médica, da qual conste o segurado como responsável. Inciso 15. Escritura de compra e venda de imóvel pelo segurado em nome de dependente. Inciso 16. Declaração de não emancipação do dependente menor de 21 anos. Inciso 17. Quaisquer outros que possam levar à convicção do fato a comprovar. Parágrafo 4º. O fato superveniente que importe em exclusão ou inclusão de dependente deve ser comunicado ao Instituto Nacional do Seguro Social com as provas cabíveis. Parágrafo 5º. Revogado. Parágrafo 6º. Somente será exigida a certidão judicial de adoção quando esta for anterior a 14 de outubro de 1990, data da vigência da Lei nº 8.069, de 1990. Parágrafo 7º. Revogado. Parágrafo 8º. Revogado. Parágrafo 9º. No caso de dependente inválido, para fins de inscrição e concessão de benefício, a invalidez será comprovada mediante exame médico pericial a cargo do Instituto Nacional do Seguro Social. Parágrafo 10. No caso de inscrição, o dependente menor de 21 anos deverá apresentar declaração de não emancipação. Parágrafo 11. Revogado. Parágrafo 12. Os dependentes excluídos de tal condição em razão de lei têm suas inscrições tornadas nulas de pleno direito. Parágrafo 13. No caso de equiparado a filho, a inscrição será feita mediante a comprovação da equiparação por documento escrito do segurado falecido manifestando essa intenção, da dependência econômica e da declaração de que não tenha sido emancipado. Artigo 23. Revogado. Artigo 24. Os pais ou irmãos deverão, para fins de concessão de benefícios, comprovar a inexistência de dependentes preferenciais mediante declaração firmada perante o Instituto Nacional do Seguro Social. Nota: o parágrafo 2º do artigo 4º da Medida Provisória número 83, de 12 de dezembro de 2002, convertida na Lei número 10.666, de 8 de maio de 2003, dispõe. Artigo 4º. Parágrafo 2º. A cooperativa de trabalho e a pessoa jurídica são obrigadas a efetuar a inscrição no Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, dos seus cooperados e contratados, respectivamente, como contribuintes individuais, se ainda não inscritos. A Lei nº 8.213, de 1991, Regime Geral da Previdência Social, estabelece em seu artigo 9º. Artigo 9º. A Previdência Social compreende: inciso 1º, o regime geral de previdência social.
Inciso 2º. O regime facultativo complementar de previdência social. Parágrafo 1º. O regime geral de previdência social, RGPS, garante a cobertura de todas as situações expressas no artigo 1º desta lei, exceto as de desemprego involuntário, objeto de lei específica, e de aposentadoria por tempo de contribuição para o trabalhador de que trata o parágrafo 2º do artigo 21 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991. Parágrafo 2º. O regime facultativo complementar de previdência social será objeto de lei específica. Os beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, RGPS, são os segurados, pessoas físicas que contribuem e seus dependentes. Os segurados podem ser obrigatórios ou facultativos. O Regulamento da Previdência Social, Decreto 3048 de 1999, atualizado até o Decreto número 6042 de 2007, traz o rol dos segurados obrigatórios. Segurado obrigatório. Artigo 9º. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas. Inciso 1º. Como empregado. Alínea A. Aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em caráter não eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive como diretor empregado. Alínea B. Aquele que, contratado por empresa de trabalho temporário, por prazo não superior a 3 meses, prorrogável, presta serviço para atender a necessidade transitória de substituição de pessoal regular e permanente ou a acréscimo extraordinário de serviço de outras empresas, na forma da legislação própria. Alínea C. O brasileiro ou o estrangeiro domiciliado e contratado no Brasil para trabalhar como empregado no exterior, em sucursal ou agência de empresa constituída sob as leis brasileiras e que tenha sede e administração no país. Alínea D. O brasileiro ou o estrangeiro domiciliado e contratado no Brasil para trabalhar como empregado em empresa domiciliada no exterior, com maioria do capital votante pertencente à empresa constituída sob as leis brasileiras, que tenha sede e administração no país e cujo controle efetivo esteja em caráter permanente sob a titularidade direta ou indireta de pessoas físicas domiciliadas e residentes no país ou de entidade de direito público interno. Alínea E. Aquele que presta serviço no Brasil à missão diplomática ou a repartição consular de carreira estrangeira e a órgãos a elas subordinados, ou a membros dessas missões e repartições, excluídos ou não brasileiros sem residência permanente no Brasil, e o brasileiro amparado pela legislação previdenciária do país da respectiva missão diplomática ou repartição consular. Alínea F. O brasileiro civil que trabalha para a União no exterior, em organismos oficiais internacionais dos quais o Brasil seja membro efetivo, ainda que lá domiciliado e contratado, salvo se amparado por regime próprio de previdência social. Alínea G. O brasileiro civil que presta serviço à União no exterior, em repartições governamentais brasileiras, lá domiciliado e contratado, inclusive o auxiliar local de que tratam os artigos 56 e 57, da Lei nº 11.440, de 29 de dezembro de 2006. Este desde que, em razão de proibição legal, não possa filiar-se ao sistema previdenciário local. Alínea H. O bolsista e o estrangeiro que prestam serviços à empresa, em desacordo com a Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008. Alínea I. O servidor da União, Estado, Distrito Federal ou município, incluídas suas autarquias e fundações, ocupante, exclusivamente,
de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração. A linha J. O servidor do Estado, Distrito Federal ou município, bem como das respectivas autarquias e fundações, ocupante de cargo efetivo, desde que, nessa qualidade, não esteja amparado por regime próprio de previdência social. A linha L. O servidor contratado pela União, Estado, Distrito Federal ou município, bem como pelas respectivas autarquias e fundações, por tempo determinado, para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do inciso 9º do artigo 37 da Constituição Federal. A linha M. O servidor da União, Estado, Distrito Federal ou município, incluídas suas autarquias e fundações, ocupante de emprego público. A linha N. Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.